Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano. Começando mais um final de semana aqui na tela da sua TV Arapuã. Sejam todos, desde já, muito bem-vindos no programa Saúde e Você. E hoje, desde já, eu quero agradecer a sua companhia sempre, tá certo? E vai saber até que ponto o incentivo e o carinho da família pode ser benefício à saúde de um idoso. Aqui no estúdio, a gente vai conversar com a neuropsicóloga Cléa Brito, que vai dar dicas de como estimular a saúde desses idosos de forma positiva, proporcionando uma melhor qualidade de vida. A gente vai ver também e conhecer melhor a história de cumplicidade entre tia e sobrinha. Andréa é quem cuida de Dona Maria Salete, de 78 anos, e essa bela história a gente vai ver ainda hoje, tá certo? Sem falar que vamos conhecer também um pouco mais sobre a importância da doação de sangue e como está o estoque aqui na nossa capital. Fica comigo, Saúde Você está no ar. Começando mais um Saúde e Você na tela da sua TV Arapuã. Olha, gente, na última terça-feira foi o Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. E o abuso psicológico é um dos tipos de violência muito comum e praticado para esse público e pode trazer graves problemas para a saúde, tanto mental quanto física. Porém, o incentivo e o carinho da família são sempre bem-vindos e pode proporcionar, sim, uma melhor qualidade de vida na vida desses idosos. É o que a gente vai ver a partir de agora na reportagem de Vitor Freitas. Dona Maria Salete, de 78 anos, tem 4 filhos e sempre conciliou a vida de mãe e o trabalho na fabricação de bolsas com o marido para sustentar a família. Mas o pó da fabricação das bolsas acabou atingindo os pulmões dela e Dona Maria Salete foi obrigada a parar de trabalhar. Quando os meninos eram pequenos, meus filhos, aí tinha uma pessoa que me ajudava. Então eu fui meia mãe só, não fui mãe completa, porque assim, eu trabalhava o dia todo e só ficava com as meninas quando chegava do trabalho. Aí era bom, era festa, os meninos gostavam, eu gostava também de ficar ao lado deles um pouquinho, eles também, sabe? E minha vida foi muito boa. A aposentada mora com a filha mais velha, mas é com a sobrinha Andréa que acaba passando mais tempo do dia. A técnica em eventos é a parceira nas palavras cruzadas e nas mais simples atividades. Eu fiz uma cirurgia e fiquei pensando que eu ia morrer. Fiz a cirurgia, quando eu ia me recuperando, tive um AVC e ela foi quem me deu toda a força. Ela tem muito amor por mim. Andréa sempre teve uma relação próxima com a tia. E quando perdeu a mãe há 6 meses, esta aproximação se intensificou. Andréa se surpreende até com as semelhanças nas personalidades das duas. A gente, assim, era para ter sido filha. E a gente sempre diz assim que a gente foi trocada, né? Eu sou filha dela, porque a gente em tudo a gente se parece, em tudo, por tudo. No modo de rir, no modo de falar. É uma união muito grande a gente, é um acento que a outra está sentindo. Eu costumo incentivar ela todas as horas. Quando eu chego aqui, que ela está triste, que eu vejo ela murcha pelos cantos, aí eu faço uma palhaçada, mexo com ela. Segundo este psicólogo, o carinho e o apoio da família são fundamentais para que o idoso tenha uma boa qualidade de vida. O idoso, ele é muito sensível, né? Ele é vulnerável porque ele não está mais trabalhando, entendeu? Então ele fica num espaço de vulnerabilidade. Então qualquer coisa, tipo, isso é doença de velho, isso só quem veste é velho, velho não sai na rua, sabe? Então precisa que as pessoas, a sociedade, tenha a empatia de entender, poxa, eu vou ficar idoso, eu vou ficar velho, então eu não quero escutar isso que eu estou falando para o meu idoso. O idoso é uma pessoa, ele tem sentimento, ele é um ser humano.
O abuso psicológico é um dos tipos comuns de violência praticada contra os idosos. Tudo que eu falo, o idoso, ele acolhe. E se ele não tem um profissional, um psicólogo, alguém para falar, aquilo vai ficando na garganta dele, entendeu? Aquilo vai se fechando. Então o idoso, ele não tem como explodir. Então se ele não tem, ele começa a criar doenças psicossomáticas. O que é isso? Eu penso, o corpo reage, entendeu? Então ele começa a ter depressão, ele começa a se isolar. Por quê? Tudo que você falar para o idoso, é brincadeira. Não, não é brincadeira. O idoso é uma pessoa, é um ser humano e ele está passando nesse momento de pandemia, né, uma vulnerabilidade e precisa de acolhimento, de carinho e de amor. Para a Dona Maria Salete, sinônimo de felicidade é quando está toda a família reunida. Sou muito feliz mesmo. Para Andréa, conviver com Dona Maria Salete tem ensinado muito mais do que ela esperava. Me ensina a amar, me ensina a ser malcriada. Que eu não leve desaforo para casa, que eu não fique calada. E quando eu quero acontecer alguma coisa, eu quero dizer alguma coisa, bote para fora, eu não guarde, não. E dá carinho, dá amor, tudo. A senhora acha que ela cuida da senhora por obrigação ou por amor? Por amor. Com certeza. Que chamego bom dessas duas, né? Muito, muito. E a gente sente literalmente nessa matéria o amor e o carinho das duas. Mas falando sobre a saúde mental do idoso, eu tenho uma pergunta para fazer, tanto para você, Cleia, a neuropsicóloga que está com a gente hoje. Seja bem-vinda inicialmente ao nosso programa, mas até que ponto, por exemplo, um abuso pode ser considerado psicológico na saúde do idoso? Eu lembro que tem um tio meu que fala muito o seguinte, os extremos. A criança que não sabe literalmente, às vezes, falar o que sente e o idoso que, às vezes, fala demais. E a gente já estava conversando aqui nos bastidores, a gente está vivendo uma era cristal. O que a gente via muito forte no idoso, hoje em dia, mais delicado, né? Exatamente. Bom dia a todos, é um prazer imenso estar aqui. Obrigada pelo convite, Tatiana. E esse tema é um tema riquíssimo, né? É o idoso, é a sensibilidade. Eu estava observando aqui o vídeo. E respondendo à sua pergunta, o primeiro passo do abuso é as pessoas interpretarem que o idoso não tem mais utilidade, né? Eles têm uma experiência de vivência imensa. Eles têm muito a contribuir com os jovens, com os filhos, pela experiência vivenciada que eles tiveram. Quem puder aproveitar essa vivência e essa experiência, há uma riqueza imensa de vivência que a gente aprende a cada dia. E o idoso, para falar no idoso, a gente precisa falar, como eu vi aí no vídeo, o amor, né, que ele irradia, né, para cuidar, para beneficiar o idoso. O primeiro remédio do idoso é o amor. É uma solicitação que a gente faz no receituário, o amor, o respeito e também a atenção. A partir do momento que você ama, você já sente, aquele idoso, ele já sente envolvido e acariciado e valorizado. E o respeito são as limitações que o idoso em si, ele já desenvolve. Já começa a caminhar devagar, né? Então, esse respeito dessas limitações. E a questão da atenção. A partir do momento que você dá atenção, você está acolhendo esse idoso. Essa questão da saúde mental é muito importante. É muito importante, porque aí, literalmente, a gente está vivendo uma época ainda de pandemia, os idosos vivendo uma coisa completamente diferente do que era acostumado. Eu tinha um exemplo na minha vida, que era minha avó, a gente estava conversando sobre isso, ficava na calçada, era um costume completamente diferente. Hoje em dia não se pode fazer mais isso, até não só pelo amor a si, mas pelo amor ao próximo, pelo que a gente está vivenciando. Né? Exatamente, mas isso pode ser substituído. Era uma questão cultural, né, que é difícil a gente assim, tirar padrões, né?
É uma cultura forte, né, que os idosos eles têm da vida, do desenvolvimento, do trabalho. É um grupo muito forte, né, que geralmente a gente discutindo, a gente fala, é uma geração de ferro e hoje a gente está numa geração de cristal. Porém, a família pode envolver esse idoso, né, no trabalho, em casa, descobrir as potencialidades desse idoso, o que ele gostaria de fazer, conversar, discutir o que a senhora gostaria da gente preencher o nosso dia hoje, essa atenção, esse carinho, essa dedicação. Então, assim, procurar trazer o idoso para se relacionar com uma família. E atividades, existem várias atividades agora na pandemia. Quem mora em casa tem um jardim. Tem um jardim para você caminhar, para cuidar das flores, faz uso de máscara, usa o álcool gel e leva essa mãe, esse pai para o jardim. Tem coisa melhor você com contato com a natureza e atividades também para a memória. Existem várias atividades que você pode preencher o dia com esse idoso. A questão do nome em si, abuso psicológico, é um nome forte. Bastante. Né? E aí, quem está em casa pode estar se perguntando quais são as formas que os tipos de abuso psicológico que a gente pode ter de uma forma mais detalhada. Como eu te coloquei, é achar que o idoso não tem mais utilidade. Isso é um abuso fortíssimo, porque a gente tem uma geração dinâmica, que trabalha, que gosta de ser útil, que gosta de resolver, que gosta de administrar a sua conta bancária, que gosta de administrar suas atividades. Tem pessoas que são costureiras, tem pessoas que fazem crochê. E a partir do momento que você impede, mostra esse idoso que ele não tem mais utilidade, isso é um abuso fortíssimo, onde gera que só essa negação do idoso, que ele não tem mais utilidade, gera vários fatores emocionais, como quadro de depressão, como quadro de ansiedade. Isso aí, no decorrer do tempo, ainda é mais grave, ainda esse idoso que com esse abuso psicológico, né, ele pode desenvolver essa doença de depressão e no decorrer do tempo uma coisa vai puxando a outra. Ele pode desenvolver um mal de Alzheimer, que é uma doença gravíssima. E nessa época pode estar ficando ainda mais agravada, né? Exatamente. Para falar do idoso, a gente não pode esquecer duas vertentes. É o idoso com envelhecimento ativo, é o envelhecimento saudável, que nesse envelhecimento saudável, se a família não souber participar, contribuir para esse envelhecimento saudável, vai se tornar outra vertente, o envelhecimento doentio, o envelhecimento com enfermidade. Então, para falar do idoso, a gente precisa falar desses dois caminhos. E aí é uma questão importante, quando se trata do idoso, é o acolhimento. Isso. A família ou quem convive, olhar de uma forma diferente, de uma forma com mais carinho, com mais amor para esse idoso. Por quê? Tem casos que o próprio idoso, ele se recrimina. Ele mesmo tem o preconceito com ele. Como a gente viu na reportagem, isso é doença de velho. Ele tem preconceito com ele mesmo. E assim, é uma fase que ninguém está livre de passar. Né? Todo mundo vai passar, cabe a gente saber como dosar isso. Como desenvolver um envelhecimento saudável e um idoso ativo. Então, primeiro é a questão do respeito, como eu coloquei aqui, das limitações. Por exemplo, o idoso geralmente ele tem uma velocidade de processamento lenta. As funções cognitivas, elas são lentas, então você codifica devagar, você caminha devagar, você esquece um objeto no lugar. Então, as pessoas, os familiares, né, juntos, que contribuem com essa qualidade de vida desse idoso, ele precisa entender e compreender que essa velocidade de processamento que a próprio envelhecimento promove, ele acompanhar. Porque o que é que acontece hoje? As pessoas não têm paciência. Então, vamos andar mais rápido? Não, mamãe não vai com a gente porque ela é muito lenta. Isso é um abuso. Ela é muito lenta. Então, aí a mãe, por exemplo, é muito comum no consultório, doutora, eu gosto muito de ouvir jornal, eu gosto muito de escutar minhas novelas, mas o meu neto vai assistir desenho. Aqui é outro abuso. Então, você começa a observar, não tem utilidade, eu não sou mais ninguém,
eu não tenho mais função, eu não funciono mais e começa a absorver e a somatizar as doenças mentais, né? Que principalmente o quadro de depressão. Então, esse envelhecimento ativo, ele tem que ser muito bem observado, como essa senhora no filme, no vídeo que passou, perdão. Você precisa participar do envelhecimento. Eu vou dar um exemplo para você. Eu tenho a minha mãe, que ela tem 83 anos, né? E que ela é ativa. Ela tem 83 anos e é ativa. Então, a gente mantém, a gente supervisiona toda a administração da vida dela. Ela tira seu dinheiro, vai ao banco, a gente supervisiona. A gente mostra que ela está útil, ela tem condições de fazer porque ela está lúcida. Ela anda devagar, lentamente, a gente acompanha o mesmo passo ao lado dela. É um exemplo que eu dou aqui para vocês. Como eles caminham lento, não precisa você estar lá na frente e a sua mãe lá atrás ou o seu pai. Você tem que acompanhar essa caminhada, né? Ele vai se sentir útil, vai se sentir motivado, vai se sentir feliz, porque as pessoas da familiar estão compreendendo. Então, você imagina ele se sentir útil perante a sua família. Um sorriso desse não tem preço na velhice. E eu quero deixar aqui pontuado, Tatiana, que é o futuro da gente, como você pontuou bem aqui. É você ver sua mãe com 83 anos e futuramente somos nós. Exato. Então, o que fazemos hoje, a gente vai colher lá na frente. Vai ser refletido literalmente na nossa vida, né? Exatamente. E aí a gente viu as duas se abraçando na matéria, uma coisa linda. E é justamente sobre essa questão de pandemia que a gente está vivendo, para matar um pouco da saudade. A gente vai trazer uma coisa bem bacana, um gesto íntimo, essa questão de que vem sentindo muita falta as pessoas, o abraço, né? E a própria Unimed João Pessoa, seguindo os protocolos de segurança, fez uma coisa super bacana com seus colaboradores e também cooperados, e é o que a gente vai ver numa matéria bem bacana agora. Essa ação para mim, assim, eu fiquei muito feliz, porque fazia tempos que eu queria dar um abraço, né? A gente está esperando esse momento para abraçar alguém que está perto da gente, alguém que está convivendo com a gente. Que esse sentimento de abraçar, de acolher, de trazer esse conforto, vamos dizer assim, no momento das dificuldades assistenciais que nós estamos passando, é de suma importância para o bem-estar da empresa como um todo. O abraço que caberia nesse momento, talvez, seriam para todos aqueles que tiveram nesse momento perda, luto, perderam um ente querido. Acho que esse seria um abraço no momento que eu gostaria de dar, né? Que estão precisando, né? Que não é nada mais justo. Desde o início que iniciou a pandemia, eu não abraço meus pais, minha sobrinha e minha irmã. Eu vou lá dificilmente, assim, só para visitar, deixar alguma coisa que precisam. Há mais de um ano que eu não abraço. E é com esse gesto de amor e de carinho que a gente vai para um intervalo bem rapidinho. Daqui a pouco a gente volta a conversar mais sobre a questão da saúde mental do idoso com a neuropsicóloga Cléa Brito. E você vai ver também a importância e como está o estoque de doação de sangue aqui na nossa capital, na nossa cidade. É bem rápido, daqui a pouco a gente está de volta. Saúde e você. Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano. Ter saúde